Você já percebeu como suas prioridades mudam com o passar dos anos? Aquilo que antes parecia essencial, como manter um grande círculo de amigos, pode deixar de ter a mesma importância. E aqui está a grande verdade: depois dos 70 anos, você não precisa mais se preocupar em manter amizades que já não fazem sentido para você. Pode parecer surpreendente no início, mas ao olhar mais de perto, você perceberá porque abraçar a independência e focar no seu próprio bem-estar pode ser uma das melhores decisões da sua vida. Neste vídeo, vamos falar sobre 6 razões pelas quais as amizades podem não ser tão essenciais na terceira idade quanto eram antes. Vamos entender como sua mentalidade, sua liberdade pessoal e até mesmo sua saúde podem melhorar quando você deixa de carregar o peso de relações que já não agregam valor ao seu dia a dia. Mas atenção, isso não significa viver na solidão. Trata-se de viver de acordo com os seus próprios termos, sem as pressões e obrigações desnecessárias que algumas amizades podem trazer. Então, fique comigo até o final, porque você pode se surpreender ao perceber que abrir mão da necessidade de manter certos laços não só é libertador, como também pode transformar seus últimos anos para melhor. Agora, vamos começar. Número 1. Você não precisa mais provar seu valor para ninguém. Uma das principais razões pelas quais amizades podem não ser tão essenciais depois dos 70 anos é que você já passou pela fase da vida em que a validação social importava. Pense nos seus anos mais jovens. Quantas vezes as amizades giravam em torno de se encaixar, manter as aparências ou impressionar os outros? Havia sempre aquela pressão sutil para ser aceito, para fazer parte de grupos, para estar presente em reuniões sociais. Mas agora, essa necessidade simplesmente desapareceu. Você já construiu sua história, sua trajetória está escrita, e a opinião dos outros não tem o mesmo peso de antes. Você já viu o suficiente para entender que a verdadeira realização não vem de fora, mas sim de dentro. Não há mais razão para buscar amizades por status, reputação ou posição social. Você é quem você é, e não precisa da aprovação de ninguém para validar isso. Muitas pessoas passam a vida preocupadas com a forma como são percebidas, se são admiradas, respeitadas ou queridas. Mas quando você chega a uma certa idade, percebe que nada disso define o seu valor. Você mesmo define o seu valor, e ele não depende de quantas pessoas estão ao seu redor. Pense no Carlos, por exemplo. Um homem de 70 e poucos anos que passou a maior parte da vida focado na carreira. Ele sempre esteve cercado por colegas, conhecidos, os chamados amigos. Mas a verdade é que muitas dessas relações eram baseadas na conveniência, e não em conexões genuínas. Quando se aposentou, essas amizades simplesmente desapareceram. No começo, ele tentou manter esses laços, mas depois se perguntou: por que se esforçar para manter amizades que só existiam por causa do trabalho? Por que continuar investindo em relacionamentos que nunca foram realmente significativos? Foi aí que ele decidiu mudar o foco. Em vez de buscar validação externa, começou a dedicar mais tempo a si mesmo. Resgatou antigos hobbies, redescobriu paixões que havia deixado de lado e, o mais importante, parou de se preocupar em impressionar os outros. Sem a pressão de manter amizades superficiais, ele finalmente se sentiu mais livre. Sem conversas vazias, sem obrigações sociais forçadas, sem se preocupar se era aceito ou não. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu paz. E essa é a grande chave. Quando você deixa de buscar validação externa, percebe quanta energia foi desperdiçada em amizades que não acrescentavam nada à sua vida. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa seguir as expectativas de ninguém. A única pessoa a quem você deve satisfações é a você mesmo. Número 2. Conforme você envelhece, a paz se torna mais valiosa do que socializar. Algo muda com o tempo. Aquela necessidade constante de estar rodeado por pessoas começa a dar lugar a algo ainda mais precioso: a tranquilidade. Quando somos mais jovens, buscamos interações, encontros, conversas. Tudo isso parece parte essencial de uma vida bem vivida. Mas, com os anos, começamos a valorizar um tipo diferente de silêncio. Não qualquer silêncio, mas aquele que traz conforto, que nos permite estar em paz, livres de dramas desnecessários, obrigações sociais e fadiga emocional. A verdade é que, por melhores que sejam, muitas amizades carregam responsabilidades. Há mensagens para responder, ligações para retornar, convites para aceitar. Tudo isso vem com uma expectativa implícita de manter contato. Mas chega um momento em que essas interações começam a parecer mais cansativas do que prazerosas.
Não significa que amizades sejam ruins, apenas que, em um certo ponto, elas podem exigir mais esforço do que realmente valem. Você não precisa gastar seu tempo tentando acompanhar os outros. Não precisa se sentir obrigado a estar disponível só porque alguém espera isso de você. Agora, seu tempo é seu, e você tem o direito de decidir como quer aproveitá-lo. Veja Margarete, por exemplo. Aos 74 anos, ela sempre teve um grande círculo de amigos. Sua agenda estava cheia de almoços, chamadas em grupo e encontros em feriados. Mas, ao longo dos anos, percebeu que essas interações já não a preenchiam como antes. As conversas se tornaram repetitivas, as mesmas histórias contadas inúmeras vezes. Alguns amigos ligavam apenas para reclamar, enquanto outros estavam mais interessados em fofocas do que em diálogos significativos. A alegria da companhia foi, aos poucos, se transformando em uma rotina desgastante. Um dia, Margarete tomou uma decisão: dar um passo para trás. Ela parou de se sentir culpada por recusar convites que não a entusiasmavam. Deixou de lado a obrigação de responder a cada mensagem imediatamente. Em vez disso, abraçou o silêncio. O tempo que antes dedicava a administrar amizades agora era seu. Ela começou a fazer caminhadas mais longas, passar mais tempo na natureza, ler os livros que sempre quis. E o mais importante, percebeu que a solidão não significava estar sozinha, mas sim estar em paz consigo mesma. E essa é a beleza dessa fase da vida. Você não precisa mais preencher seus dias com conversas vazias ou atividades incessantes só para se sentir conectado. Você pode simplesmente aproveitar sua própria companhia, sem a necessidade de validação externa. Pode escolher a paz em vez da pressão, a calma em vez do caos. Então, se você já sentiu culpa por se afastar de certas obrigações sociais, lembre-se, você não está se afastando da vida. Está abraçando um novo tipo de realização, aquele que vem de dentro e que só melhora com o tempo. Se você chegou até aqui e achou essas reflexões valiosas, comente o número 2 aqui embaixo para eu saber que você está comigo. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora, vamos em frente. Número 3. Menos amizades significam menos decepções. Uma das lições mais difíceis da vida é perceber que nem todo mundo que chamamos de amigo está realmente ao nosso lado. Com o tempo, é comum ver pessoas que antes eram próximas se afastarem. Amigos que pareciam ser para a vida toda desaparecem justamente quando mais precisamos. Muitos desses relacionamentos acabam sendo unilaterais, e, quando você chega aos 70 anos, começa a entender que ter menos amizades não significa apenas menos compromissos sociais, mas também menos decepções. Amizades, por mais fortes que sejam, costumam vir acompanhadas de expectativas. A expectativa de estar presente, de oferecer apoio, de manter contato. Mas o que acontece quando essas expectativas não são correspondidas? Você liga, mas não recebe resposta. Faz esforço para manter a conexão, mas não vê reciprocidade. E nesta fase da vida, será que vale a pena carregar esse tipo de frustração? A resposta é simples: não. Veja William, por exemplo. Aos 78 anos, ele viu muitas amizades irem e virem. Algumas terminaram naturalmente, enquanto outras desapareceram porque ele percebeu que era sempre ele quem se esforçava para mantê-las. Pessoas que ele conhecia há décadas, de repente, estavam sempre ocupadas, distraídas ou simplesmente desinteressadas. No começo, isso doeu. Ele se perguntou o que tinha feito de errado, porque algumas pessoas pareciam tê-lo esquecido. Mas então veio a clareza: o problema não era ele. Ele apenas havia parado de tolerar amizades que não eram mútuas. E esse é um dos maiores aprendizados dessa fase da vida. Quando você deixa para trás a ideia de que precisa ter um grande grupo de amigos, também abandona as decepções que vêm com expectativas não atendidas. Você não precisa mais se frustrar quando alguém não verifica como você está. Não precisa mais se decepcionar quando uma amizade desaparece. Em vez disso, você pode direcionar sua atenção para a pessoa mais importante da sua vida, você mesmo. Isso não significa se isolar, mas sim escolher qualidade em vez de quantidade. Em vez de manter uma longa lista de conhecidos, você passa a valorizar as conexões que realmente importam, aquelas que trazem alegria e não exigem esforço para existir. Seja um amigo verdadeiro, um membro querido da família ou até mesmo uma relação mais forte consigo mesmo, esses são os laços que fazem a diferença. Então,
Se você já sentiu que algumas amizades trouxeram mais estresse do que felicidade, lembre-se, está tudo bem em recuar. Está tudo bem em escolher a simplicidade em vez da complexidade, a paz em vez da frustração. Você não precisa de uma longa lista de amigos para se sentir realizado. Você só precisa deixar para trás aqueles que nunca estiveram verdadeiramente ao seu lado. Número 4. Seu tempo se torna mais precioso com a idade. Com o passar dos anos, você percebe que o tempo é seu recurso mais valioso. Quando somos mais jovens, parece que ele nunca vai acabar. Há sempre mais tempo para sair com amigos, para se envolver em círculos sociais, para se preocupar com quem está ou não em nossa vida. Mas, ao chegar aos 70, essa perspectiva muda. Cada hora, cada dia, cada momento se torna precioso. E, ao compreender o verdadeiro valor do seu tempo, você naturalmente se torna mais seletivo sobre como deseja gastá-lo. As amizades, por mais especiais que sejam, também exigem dedicação. Há ligações para retornar, encontros para marcar, compromissos para manter. Algumas dessas conexões valem a pena, sem dúvida. Mas muitas delas são apenas hábitos que carregamos, relacionamentos que mantemos por obrigação e não por uma alegria genuína. Nesta fase da vida, você tem todo o direito de se perguntar: é assim que eu quero passar meu tempo? Esta amizade realmente me faz feliz ou se tornou apenas mais um item na minha lista de afazeres? Veja Richard, por exemplo. Aos 80 anos, ele sempre teve uma vida social ativa, repleta de jantares, passeios em grupo e telefonemas constantes. No entanto, com o tempo, ele começou a sentir que algo estava diferente. As conversas, que antes eram agradáveis, começaram a parecer cansativas. As reuniões sociais, que antes lhe davam energia, começaram a se tornar obrigações. Um dia, enquanto participava de mais um encontro repleto de conversa fiada e reclamações, Richard teve uma revelação: ele não queria mais gastar seu tempo daquela maneira. Então, tomou uma decisão. Parou de dizer sim por hábito e começou a dizer não quando não sentia vontade de sair. Em vez de passar horas ouvindo fofocas ou desabafos sem propósito, ele escolheu dedicar seu tempo ao que realmente lhe trazia alegria: ler, caminhar, aprender coisas novas, expectativas dos outros. Essa é a grande lição. Ao abrir mão de amizades que não agregam valor à sua vida, você ganha algo muito mais precioso. Tempo para si mesmo. Tempo para fazer o que ama. Tempo para viver no seu próprio ritmo. Tempo para focar na sua felicidade, em vez de tentar atender às necessidades dos outros. Então, se em algum momento você se perguntar se vale a pena manter certas amizades, faça a si mesmo essa pergunta: este é o melhor uso do meu tempo? Porque, nesta fase da vida, você não deve seu tempo a ninguém. Você conquistou o direito de usá-lo exatamente como quiser. Se esse conteúdo fez sentido para você, comente 4 aqui embaixo para eu saber que você chegou até aqui. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sino de notificações. Seu apoio é essencial para continuarmos trazendo conteúdos que informam e inspiram. Agora, vamos em frente. Número 5. A verdadeira companhia vem de dentro. Um dos maiores equívocos sobre o envelhecimento é a ideia de que, para ser feliz, você precisa de um grande círculo de amigos. Mas a verdade é que a companhia mais importante que você pode ter é a que você constrói consigo mesmo. Ao chegar aos 70, você já passou décadas aprendendo, crescendo e evoluindo. Você se conhece melhor do que qualquer outra pessoa jamais poderia. E, com essa autoconsciência, vem uma descoberta poderosa: você é o suficiente. Durante boa parte da vida, somos ensinados a buscar companhia fora de nós mesmos. Dizem que ser social é essencial para a felicidade, que a solidão deve ser evitada a todo custo. Mas existe uma grande diferença entre estar sozinho e sentir-se solitário. Algumas das pessoas mais felizes na maturidade são aquelas que aprenderam a abraçar a solidão, não como isolamento, mas como uma oportunidade para autodescoberta, reflexão e paz. Veja Elanar, por exemplo. Aos 76 anos, ela acreditava que precisava se cercar de pessoas para se sentir completa. Sua agenda estava sempre cheia, fazia planos, mantinha contato constante com amigos, preenchia seus dias com atividades. Mas, com o tempo, percebeu algo importante: apesar de ser socialmente ativa, sentia-se esgotada em vez de energizada. Foi então que percebeu que muitas de suas amizades eram sustentadas pela rotina, e não por uma conexão genuína.
Pior ainda, notou que constantemente se moldava para se encaixar em conversas, acompanhava expectativas sociais e evitava se sentir excluída. Então, um dia, ela parou. Elanar decidiu começar a passar tempo consigo mesma, do jeito que faria com uma amiga querida. Começou a fazer coisas que realmente amava. Passava longas caminhadas sem sentir necessidade de ligar para alguém. Ia a cafés acompanhada apenas de um bom livro. Aproveitava noites tranquilas refletindo sobre sua vida, sem a preocupação de manter amizades por obrigação. E, para sua surpresa, sentiu-se mais leve, mais feliz e em paz do que há anos. É isso que muita gente não percebe. A verdadeira companhia não está no número de pessoas ao seu redor, mas no quanto você se sente bem consigo mesmo. Quando você para de depender dos outros para entretenimento, validação ou distração, algo mágico acontece. Você descobre um nível de liberdade que a maioria das pessoas nunca experimenta. Você não precisa mais preencher seu tempo com distrações externas. Você se torna sua própria fonte de alegria, sabedoria e realização. E o mais bonito, quando você realmente gosta da sua própria companhia, atrai naturalmente as conexões certas. Em vez de correr atrás de amizades por medo da solidão, você percebe que as pessoas certas entram na sua vida com leveza. Pessoas que respeitam seu espaço, que compartilham seus valores e que trazem paz em vez de pressão. Então, se você já se preocupou que abrir mão de algumas amizades poderia fazê-lo sentir-se sozinho, lembre-se disso. A melhor companhia que você pode ter já está com você. E quando você aceita isso, percebe que nunca esteve verdadeiramente sozinho. Se esse conteúdo fez sentido para você, comente 5 aqui embaixo para eu saber que você chegou até aqui. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sino de notificações. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos que informam e inspiram. Agora, vamos em frente. Número 6. Deixar ir. Abre a porta para uma vida mais gratificante. Uma das decisões mais poderosas que você pode tomar depois dos 70 é simplesmente deixar ir. Deixe para trás a pressão de manter amizades que já não trazem alegria. Deixe de lado a ideia de que seu círculo social define seu valor. Liberte-se da crença de que estar sozinho significa estar solitário. Porque no momento em que você solta essas expectativas, você abre espaço para uma vida mais simples, livre e genuinamente gratificante. Muitas pessoas se apegam a amizades por hábito, mesmo quando esses relacionamentos não agregam mais valor. Elas participam de encontros que não apreciam, atendem ligações por obrigação, mantêm as aparências apenas porque sempre foi assim. Mas e se você não precisasse fazer nada disso? E se você se desse permissão para soltar o que pesa e focasse apenas no que realmente traz felicidade? Pense no Ronaldo, um homem de quase 70 anos que acreditava que estar sempre socialmente ativo era essencial para um envelhecimento saudável. Ele fazia questão de manter contato com velhos amigos, mesmo quando as conversas se tornavam superficiais. Enchia sua agenda de compromissos sociais, achando que estar ocupado significava estar satisfeito. Mas um dia ele percebeu algo importante. Ele não estava feliz. As conversas eram repetitivas. Os encontros pareciam obrigação. Ele se sentia mais exausto do que conectado. Foi então que tomou uma decisão. Parou de forçar amizades que não faziam mais sentido. Em vez disso, começou a priorizar o que realmente importava para ele. Passou mais tempo ao ar livre. Cuidou melhor da sua saúde. Aprendeu coisas novas. Aproveitou a liberdade de viver sem precisar atender às expectativas de ninguém. E ao fazer isso, ele descobriu algo incrível. Sentiu-se mais leve, mais feliz e em paz como nunca antes. O poder de deixar ir. Deixar ir não significa se fechar para o mundo. Significa abrir espaço para o que realmente te faz bem. Significa entender que sua felicidade não depende da quantidade de pessoas ao seu redor, mas sim de viver de acordo com o que faz sentido para você. E quando você abraça essa mentalidade, algo mágico acontece. Você para de se preocupar com quem está em sua vida e começa a se concentrar no que realmente te faz feliz. Você aprende a apreciar as pequenas coisas, um amanhecer tranquilo, um hobby sem distrações, a paz de seus próprios pensamentos. Você percebe que a verdadeira realização não vem de manter a ideia de que você não precisa de amigos depois dos 70, não é sobre isolamento, é sobre liberdade. É sobre abrir mão de obrigações desnecessárias. Escolher a paz em vez da pressão. E abraçar a vida do jeito que você realmente quer viver.
Agora que você viu como se afastar de amizades que não fazem mais sentido pode trazer mais alegria, mais tempo e mais realização, me diga. O que mais se destacou para você? Qual dessas ideias ressoou mais com sua vida? Talvez você já tenha começado a deixar ir amizades que pareciam mais um fardo do que um prazer. Talvez tenha percebido o quanto gosta da sua própria companhia, quando se permite vivê-la. Ou talvez este vídeo tenha te dado uma nova perspectiva sobre por que priorizar a si mesmo é algo natural e necessário. Adoraríamos ouvir sua opinião. Deixe um comentário abaixo compartilhando uma coisa que você aprendeu hoje e como pretende aplicar isso na sua vida. Seus pensamentos são importantes para nós e nos inspiram a continuar criando conteúdos transformadores. E se este vídeo fez sentido para você, não se esqueça de curtir para que mais pessoas possam encontrá-lo. Se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Compartilhar com alguém que pode se beneficiar dessa mensagem. Obrigado por estar aqui e por fazer parte desta comunidade. Nos vemos no próximo vídeo. Saúde e vigor para enfrentar qualquer dor.